Bom, agora vamos para a palestra aí da Kingspan ISOeste. Gostaria de chamar o Siegfried aqui, diretor de marketing da Kingspan. Obrigado pela presença, Siegfried. E ele vai trazer aqui um pouco sobre soluções construtivas, eficientes e sustentáveis. Então, vocês vão conhecer um pouco da Kingspan, o que ela vem apresentando e alguns cases de varejo também. E depois a gente vai ter um momento para perguntas e o nosso happy hour. Obrigado, Zig. Obrigado, pessoal. Boa noite. O Matheus vai botar a apresentação ali, vai trocar aqui para tu poder passar. Prazer estar com vocês, uma honra ter o tempo de vocês. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Fiquem à vontade durante a apresentação para fazer perguntas, bater um papo, né? Qual que seria o melhor formato? Acho que o melhor formato é aquele que vocês se sentirem mais à vontade. Então, se quiser me interromper em algum momento, fiquem bem à vontade. Mas no finalzinho também te deixo um tempinho aí para mais detalhes. Deixa eu me apresentar um pouquinho mais. Eu sou responsável pela área de marketing da Kingspan. Eu vou falar um pouquinho sobre a Kingspan. Tem uns 2 slidezinhos, alguns devem estar curiosos. Quem é Kingspan? O que vocês estão fazendo no Brasil? Eu conheci a Kingspan faz pouco tempo, tem mais ou menos uns 2 anos. Fiquei impressionado. Falei, onde é que vocês estavam esse tempo todo? E eu descobri que eles já tinham 5 fábricas no Brasil. Eu falei, peraí, tem uma coisa de errado, né? Um gigante desconhecido. E é realmente assim que a gente se define até hoje. Quer dizer, na verdade, eu fui para lá para tentar mudar isso. Estou tentando. Vamos ver se eu consigo. Conheço um pouquinho de indústria de material de construção, basicamente uma carreira inteira na indústria de material de construção. Passei por diversas indústrias, de Saint-Gobain, Eliane Revestimentos, Assabloy, agora na Kingspan. Sou formado em engenharia mecânica, mas trabalho no marketing há quase 20 anos. Não sei o que eu fiz de errado para merecer isso. Mas, por enquanto, está dando certo. Então, vamos lá. Falar um pouquinho rápido sobre Kingspan. A Kingspan, no mundo, ela tem 212 fábricas. É uma empresa que fatura mais ou menos aí uns 8 bilhões de euros. Com 22 mil colaboradores. Cada pontinho amarelinho aqui que vocês estão vendo é onde tem uma unidade fabril. E o mais branquinho é onde tem uma unidade comercial. A América do Sul é uma região que a Kingspan desbrava faz pouco tempo. Ela entrou na América do Sul através do Brasil em 2015, perdão. Quais são os negócios da Kingspan? O negócio que a Kingspan tem no Brasil, ela talvez é uma das únicas regiões no mundo que ela não tem uma divisão de negócios no Brasil. É tudo um pouquinho meio junto e misturado. No resto do mundo inteiro é dividido. Mas, basicamente, em resumo, não vou ler tudo isso daqui, vou tentar resumir aqui. Primeiro, isolamento, que é materiais para isolamento térmico, ponto. Painéis isolantes, esse é o maior negócio da Kingspan no mundo. Esse é um negócio que ela veio desenvolver no Brasil, painéis isolantes, né? Que começou a sendo utilizado muito em sistemas de armazenagem a frio e hoje em dia é usado na construção civil, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Esse é o principal negócio nosso também no Brasil. Membranas para telhado, então isso é algo que o mercado brasileiro ele é muito imaturo ainda, fora daqui, no hemisfério norte, principalmente Europa, Estados Unidos, Canadá. É muito forte o uso de membranas em telhados, né? E é um negócio incrível, quando você aprende e entende, você fala, como é que eu nunca usei esse negócio antes? Esse é um sistema mais recente da Kingspan, muito forte, que é o que a gente chama de Light and Air, ou luz e ar, que é voltado para o uso da iluminação natural e sistemas de ventilação natural. Sistema de ventilação natural, tanto para refrigeração, mas principalmente para sistemas de proteção de incêndio. Então, na Europa, o mesmo sistema faz, os que eles usam muito, né, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, o mesmo sistema que faz o controle de temperatura no verão, ele também é usado para proteção em caso de sinistro de incêndio. Water Energy também é um negócio mais recente. Quando eu falo mais recente, não é da origem da Kingspan. A Kingspan, como eu contei, a Kingspan é uma empresa que tem mais ou menos 60 anos. A Kingspan ISOeste no Brasil, né, que a ISOeste ela é brasileira, né, ela nasceu aqui no Brasil, ela tem 40 anos, mais ou menos. Quando eu falo mais recente, é um negócio que não está lá desde a origem, né? Ele foi sendo adquirido, foi sendo desenvolvido. Então, Water Energy são sistemas de captação de água de chuva, eles chamam de Water Harvesting, que é um negócio muito forte da Kingspan, um negócio que cresce demais. E energia, nós estamos falando de energia solar. Painéis solares.
a Kingspan não fabrica painel solar, o que ela faz são soluções com painel solar integrado. Hoje tem fabricantes gigantescos, né, na China, na Ásia, principalmente. Isolamento técnico, esse é um negócio que a gente começou no Brasil esse ano, dutos de ar-condicionado, negócio incrível, vou mostrar só uma imagem para vocês daqui a pouquinho, bem legal. E dados e pisos, também é um negócio de piso elevado para dados com um sistema de isolamento térmico também. Esse é um negócio bastante grande da Kingspan na Europa. Então, o que tudo isso aqui tem em comum? Se a gente analisar friamente, né, nós falamos de luz natural, energia solar, ventilação natural, isolamento térmico, a gente está falando do quê? Eficiência das construções. Então, o grande negócio da Kingspan são construções altamente eficientes do ponto de vista energético e, naturalmente, elas vão ser mais sustentáveis. No Brasil, ou melhor, na América, a Kingspan Isoeste ela não está só no Brasil. Tá? O que é Kingspan Isoeste? Ela é uma joint venture, 51% Kingspan, 49% Isoeste, com 5 fábricas no Brasil, 2 no Uruguai, essa eu já posso contar, que já é domínio público, uma em construção no Paraguai, e tem uma que vai ser construída e inaugurada até o meio do ano que vem no Brasil, essa eu não posso falar. Mas já é fato que a gente vai ter a 6ª fábrica no Brasil e já tem a 7ª planejada para daqui a 2 anos. Então é um negócio que cresce bastante. É um mercado de materiais com isolamento térmico, ele cresce muito forte, né? A busca por eficiência energética, e mais do que isso eu vou falar muito sobre velocidade construtiva, é algo que está muito forte. E uma coisa começa a puxar a outra, né? Porque são materiais soluções que caminham juntas. Então, mais de 1.000 colaboradores na Kingspan Oeste, faturamento de mais ou menos 2,2 bilhões de reais, e eu já comentei das fábricas. Não vou ler tudo isso aqui, mas só para você entender aqui, o negócio de isolamento térmico nosso, ele se resume basicamente o quê? No que a gente chama de envelopamento. Paredes, fachadas, coberturas e piso. Tá? No nosso caso, piso térmico. Piso térmico eu vou botar na minha casa, lá na cozinha. Não é bem isso, é piso para câmaras frigoríficas, de lugares que você necessita ter um isolamento térmico muito grande, ambientes com temperaturas a menos 15 graus. Mas as soluções de envelopamento, parede e cobertura, isso sim, hoje, a gente atende desde indústrias de todo tipo, dos mais variados tipos que vocês podem imaginar, mercado comercial, aeroporto, shopping, lojas e residencial. Então, um pouquinho sobre o que a gente tem no Brasil, bem rapidamente, desde telhas, né, o grande negócio nosso são as telhas térmicas, esse é o principal negócio. Telhas térmicas com sistema de captação de energia solar, já vou falar já. Telhas translúcidas. Isso aqui eu vou comentar agora porque eu não tenho um slide adicional, mas quando eu falo de telha translúcida, telha translúcida a gente já conhece, né? Há muito tempo, telha de vidro, aquelas de policarbonato. A questão é como é que eu faço isso passando a luz e não passando o calor. É aí que está o nosso negócio. Então, são soluções de telhas translúcidas que elas são muito mais eficientes no isolamento térmico. Tem um case bem legal, vou comentar agora, porque eu também não tenho ainda. Eu tenho vários cases, mas eu vou lembrando. Tem um case no supermercado em Porto Alegre que eles colocaram a telha translúcida em cima da área de vegetais. E aí começou a vender mais do que qualquer outra loja. E aí a gente tentando descobrir, mas por que é que vende mais aquela unidade de supermercado que tinha telha translúcida? Eles escolheram a nossa solução porque ela não esquenta, né? Ela não pode cozinhar os alimentos, mas passava luz. E aí a gente chegou na brilhante conclusão que porque as cores ficavam mais vibrantes com a luz natural. E aí parecia que estava tudo mais fresco e aí vendia mais. Olha como é que as coisas vão se desenvolvendo. Membrana a gente já tem no Brasil, hoje a gente executa bastante obra com cobertura em membrana. Que mais? E aí as telhas em aço, que são as mais tradicionais, que também é um negócio nosso. Que alguns exemplos, né, de uso de telha. Isso aqui eu queria comentar bem rápido. Talvez isso que o dia que eu falei, eu vou trabalhar nessa empresa, foi quando eu vi isso daqui. Falei, peraí, você tem um negócio que isola, quer dizer, você reduz o consumo de energia, porque você cria um isolamento térmico, e ao mesmo tempo gera energia. Então, é a única cobertura térmica com sistema de geração de energia do Brasil hoje, é o que a gente oferece. E isso daqui que eu vou falar bastante na minha apresentação, que são fechamentos, né, fachadas. Porque a gente está falando aqui de varejo, né, então do mercado de retail, né,
E isso tem muito a ver com o momento, desde retrofitting até desenvolvimento de novas unidades, que são as soluções para a parede. Esse é onde o mercado ele mais se desenvolve, é onde tem o maior espaço para desenvolvimento, né? Quando a gente, por exemplo, você está falando do uso de um painel térmico como parede, sim, como parede. Não é só, ele pode ser um revestimento de uma parede, mas ele pode ser a própria parede. E portas, aí já é um mercado mais comercial e armazenamento de frio. Para fechar, soluções arquitetônicas, que essas são soluções que nós desenvolvemos com muitos clientes, falam, como a gente domina o uso de aço, de metais, né, alumínio, aço, essa é a nossa grande matéria-prima, nós desenvolvemos soluções arquitetônicas para fachada também, que elas podem ser aplicadas sobre qualquer material, sobre os nossos painéis ou sobre qualquer outro tipo de material. Só comentando rápido, eu falei que é um negócio que a gente entrou agora, em dutos de ar-condicionado. Na verdade, não são aqueles dutos tradicionais que a gente vê, né? Esse daqui que é bem comum, que ele é de aço, né? São dutos que eles são feitos de um material sanduíche, como é da telha sanduíche, só que ele é um filme de alumínio, um isolante térmico e um filme de alumínio. Então, ele é extremamente leve, extremamente isolante, então ele é mais eficiente energeticamente e, ao mesmo tempo, é leve. E a velocidade de montagem dele é muito grande. A gente lançou isso tem 2 meses e já não estamos dando conta de atender. Né? Nesse primeiro lote que a gente trouxe, não é produzido no Brasil ainda, mas é algo bastante interessante. Quer dizer, por que eu quis trazer isso para vocês? Porque o material base dele é o mesmo material que se usa nas paredes e nas telhas térmicas. Então, se mostra como que esse mercado ele tem oportunidades, né? Ele vai se expandindo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre construção painelizada, que acho que é o nosso grande foco. Mas por que fazer uma construção painelizada em painéis? Eu vou mostrar alguns vídeos, vou mostrar mais imagens, vocês vão entender cada vez mais o que é a construção painelizada. Primeiro porque a construção painelizada ela te permite alta versatilidade de aplicações. Então, eu já comentei, você pode fazer qualquer tipo de edificação com construção painelizada. Né? O que são esses painéis? Então, basicamente, pense assim, são 2 lâminas de aço, de uma forma bem simples, tá? Com um isolante térmico no meio, que o que a gente usa é o PIR, o poliisocianurato. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tem alguns outros tipos de isolantes, vou falar um pouquinho até de questões de segurança, né? Segurança em caso de incêndio, em caso de sinistro, como é que funciona esse material. Vou fazer uma conexão com a palestra do Wagner daqui a pouquinho. Flexibilidade, então, são materiais que eles te permitem diferentes tipos de estilo arquitetônico, então ele é bastante flexível, a construção painelizada. Eles são entregues acabados na obra, então é um Lego. Você recebe lá, chega uma carreta, já vou adiantar, talvez se alguém perguntar, uma carreta normalmente pode levar perto de 1.000 metros quadrados de revestimento, então já chega já aplicada do jeito que chega pronto, cortado na medida. Vai com um filmezinho protetivo também para ter o prazer de arrancar aquela coisinha, né? Igual de celular e carro novo. A modularidade é outro ponto forte. Então você consegue facilmente trabalhar, né? Prever, né? O uso do material. Ele é muito fácil de se utilizar em softwares, em BIM. Ele tem toda uma biblioteca por trás, então é um material que é muito fácil você modular e você prever, né, a aplicação dele. E ele permite customização. Acho que aqui está o grande pulo do gato. Que a gente entendeu que não dava para ser só o branquinho, né, igual de sala frigorífica. Essa possibilidade de customização, não só de cores, mas de texturas e de alguns formatos. Antes ainda de entrar, eu queria só fazer um último comentário sobre a Kingspan. Né? Vocês viram que o nosso negócio é em eficiência energética, né? E ele, naturalmente ele acaba tocando sustentabilidade. A Kingspan no mundo, e aí inclui nós, né, Kingspan ISOeste, ela tem metas muito agressivas dela mesmo, sobre uso de energia, carbono zero, circularidade e água. Isso vem da cabeça do CEO global, que foi o pai dele, que é o Gini, o pai dele, o Eugene, que fundou a Kingspan. E quando eu falo muito agressiva, é porque ele chegou num dado momento que ele falou assim, você não pode vender algo que você não pratica, que você não é aquilo. Então ele entendeu, a transformação vem de dentro. Então a gente é isso. E hoje, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar do Brasil especificamente, né? Tem as metas globais, não vou entender em detalhes, mas até 2030, uma das metas é que 20% de toda a energia gerada nas fábricas tem que ser energia limpa com geração própria e 60% tem que ser energia limpa que pode ser comprada. No Brasil, hoje, a gente já 40% da energia que a gente compra ela é limpa e já temos praticamente 20% da energia gerada na cobertura das nossas fábricas. Carbono zero, então,
várias ações sobre o tipo de energia, sobre carros elétricos, que nós falamos bastante. Então, até 2030, a gente tem que estar com 100% da frota elétrica. É um desafio, como já foi dito, por vários motivos. Mas está na pauta. Na Europa, eles estão mais avançados que a gente. No Brasil, a gente já está com 7%. Circularidade. Então, hoje, só o ano passado, a gente reduziu em 60% o envio de materiais, né, para aterro. Então, basicamente, já praticamente não manda mais materiais, e reuso de água de chuva, que também todas as fábricas captam e reutilizam. Só o último comentário ainda sobre Kingspan, para fechar. Essa aqui é a fábrica de Santa Catarina, é onde eu fico baseado. A gente gera cerca de 2,5 gigawatts por ano de energia elétrica com todos esses painéis solares que vocês estão vendo. É a maior cobertura solar do sul do país. Está em cima da nossa fábrica. Ela supre a fábrica inteira e sobra, ela supre 20% já de todas as fábricas do Brasil. Bom, voltando então sobre a construção painelizada, alguns desafios que a gente sabe, né, que tem aí na expansão do varejo, né? E aí eu vou fazer a conexão com a construção painelizada. Primeiro, velocidade e logística de execução. A gente sabe que tem que ser uma construção rápida. A gente tem cada dia menos prazo para planejar e para executar. As decisões são tomadas muito rapidamente. Logística, a gente sabe que é um desafio. Vou mostrar alguns cases aqui. Né, como é que você movimenta tanto material e tão rápido. Muitas vezes a obra está em local que você não tem espaço para você armazenar, né, o material. Uma das vantagens da construção painelizada é que você consegue programar, inclusive, as entregas. Você não precisa descarregar tudo de uma vez. Os custos do ciclo de vida da edificação, eu gosto de falar de custo do ciclo de vida da edificação, porque a construção painelizada hoje ela vai ser mais viável quanto mais cedo se pensa nela. O que eu quero dizer quanto mais cedo se pensa nela? Você pensar ela antes da construção, né, quando ainda está na terraplanagem, quando está na preparação, ela o payback dela vai ser cada vez melhor. Mas ela ainda vale a pena em retrofit? Vale. Eu vou mostrar alguns cases também. Então, não necessariamente tem que ser do zero, mas quanto mais cedo ela é utilizada, maior vai ser o retorno. Mão de obra. A gente tem bastante contato com construtoras, né, do Brasil inteiro e a gente vê que está todo mundo em pânico, né, quando o assunto é mão de obra. Eu tenho um slidezinho aí que eu vou comentar, porque tem uma previsão, né, isso foi o que eu escuto, hein, que em até 2 anos, se nada catastrófico acontecer com a economia, né, catastrófico significando para ficar pior do que já está, né, se nada catastrófico acontecer, em 2 anos nós vamos ter um apagão forte de mão de obra. E não precisa ser um gênio, né, para saber isso, né? Quanto ganha um pedreiro por dia, por mês? 5 mil? Um bom pedreiro ganha por mês? Mais ou menos. 5 pau, o cara senta no Uber e trabalha o dia inteiro com o ar-condicionado, para a hora que quer e começa a hora que quer. E a gente já ouviu isso, inclusive de profissionais, dizendo, tem várias matérias, né? Estou fora. Então, mão de obra é um desafio geral. Aqui tem uma vantagem na construção painelizada. Como ela é mais técnica, então ela acaba remunerando mais e ela alivia aquela dor do profissional de trabalhar embaixo de sol, trabalhar debaixo de chuva. Como ela é mais programável, ela é menos estressante, ter aquele ritmo de sábado, domingo, trabalhando alucinado. Retrofitting, a gente sabe que é outro desafio. E eficiência e desempenho da construção como um todo, né? Quanto que ela vai custar ao longo da vida dela. Sobre velocidade logística, então, prefiro mostrar tudo isso daqui em mais, mas bem rápido. O sistema painelizado ele permite padronização, ele permite personalização, que eu já falei. Ele é um sistema industrializado. O fato de a gente ter 5 fábricas hoje, a gente permite um regionalismo. Isso é um ponto bastante importante, né, que você trouxe aqui de grandes redes, né, de varejo. A gente tem entrado em várias grandes redes de varejo porque a primeira pergunta que eles têm falado, mas você tem fábrica no Nordeste, você tem fábrica no Centro-Oeste, você tem fábrica no Sul? Sim, sim, sim. Por quê? Ele falou, porque não dá para contar com uma empresa que só tem uma fábrica no Brasil. A logística é terrível, o custo para levar o material é altíssimo e o planejamento. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma construção de uma das unidades da Havan, Sertãozinho, em São Paulo. Foi feito em time-lapse. Essa obra foi iniciada 21/8, eu não lembro exatamente o ano. A construção painelizada ela pode ser até 7 vezes mais rápida, vai depender do tipo de obra. Essa daqui é uma obra
que ela tipicamente levaria mais ou menos uns 12 meses até 18, se fosse um sistema de construção convencional. Basicamente, depois que você já tem toda a estrutura, vocês vão ver a velocidade com que eles fecham a... Viram? Não acelerou nada. Quer que volte? É muito rápido. Não, detalhe, a cobertura já está feita, tá? Já está pronta. É muito rápido. E ele vai mostrar agora a data que foi. Lembra, 21/8? Começou a obra, terraplanagem. E 23/11. Do zero em 3 meses. Essa é uma obra que, se fosse com alvenaria, tranquilamente ia levar, no mínimo, aí 3 vezes mais o tempo que levou. Esse daqui é um outro case industrial, sei que talvez não seja o grande foco de vocês, mas é legal ver que é aquela fábrica de Araquari. Aqui eu vou dar o spoiler já. Essa fábrica ela foi construída durante a pandemia, numa época difícil. Ela foi feita em 12 meses, só que detalhe, 12 meses daquilo que vocês viram ali, né? Começou primeiro dia 1, mexendo no terreno, até estar 100% pronta. São 12 mil metros quadrados de construção, de terreno são cerca de 20 mil metros quadrados, com todo o equipamento instalado. Isso daqui, ó, vocês lembram, mais ou menos 5 meses ela já estava assim. Quase toda fechada. Então, 12 mil metros de construção. E em 12 meses ela estava operando a pleno, a capacidade plena. Isso é muito difícil. Não confundam o prédio levantado em 12 meses. É 12 meses operando a pleno, com todas as máquinas aí, ó, com todas as máquinas instaladas e operando. Eu passava aqui durante a pandemia, porque eu sou paulista, mas eu morava no sul. Eu passei, eu vi a terraplanagem. Por causa da pandemia, fiquei sem viajar de carro do sul para São Paulo. A vez seguinte que eu passei, a fábrica estava pronta. Eu tomei um susto. Eu falei, pô, brotou uma fábrica aqui. E alguns cases bacana que relacionam um dos pontos que eu falei das dores. Então, velocidade, já mostrei para vocês. E vou mostrar obras menores também, tá? Não é só obra grande. De todo porte. A velocidade é ponto-chave quando a gente fala da construção painelizada com painel térmico. O Sicredi é um grande rede de clientes nosso, que o grande barato de trabalhar com o Sicredi, né, dos projetos que a gente faz, é que não só é um sistema padronizado, mas com uma arquitetura personalizada. Então, o sistema é um sistema que ele usa, inclusive tem unidades que ele vai usar. Esse daqui, por exemplo, ela tem um revestimento, que é um revestimento em alumínio, em cima de um painel nosso, ou não, tem loja que ele não precisa do painel térmico nosso, ele quer ir direto na alvenaria. Então, essa é a grande sacada de brincar com o sistema painelizado que a gente tem. Outro ponto é que tem lojas que não vai ter esse revestimento, mas ela vai manter algum tipo de produto, algum elemento nosso na fachada, aqui, por exemplo. Então, ele mantém uma personalização arquitetônica, até porque cada imóvel é de um jeito, certo? Tá dando para vocês verem bem? Assim? Aceso? Então, aqui desde o render até a execução. Então, a gente consegue, aqui uma terceira unidade, que está aqui também já usa os cassetes em alumínio, que é um acabamento arquitetônico, mas ela usou também painel térmico, que, pelas peças maiores, dá para vocês verem pela fachada, são paredes térmicas, isso daqui. Então, essa é uma unidade que foi feita do zero. Acho que tá. Agora foi. Sobre custo de ciclo de vida da edificação, então, comentei sobre soluções leves e precisas, esse é um ponto importante. Aqui começa a entrar o jogo que eu falei de quanto antes você pensa na construção painelizada, mais ela vai entregar o benefício dela. Por quê? Mas construção painelizada, ela pode ser até 15% mais leve toda a estrutura da obra do que uma construção tradicional. Tem casos que fica até um pouco mais, mas, em média, ela chega até 15% mais leve. A precisão, né, porque você planeja toda a obra, não é aquela história que você desce com um caminhão de tijolo e aí você vai quebrando e adaptando e fazendo. Não, chega o painel pronto, encaixou, montou, está feito. Consequentemente, a produtividade, porque você tem um plano, você tem um manual de instrução, né, de como monta a sequência. Os produtos saem sequenciados, inclusive.
Lembra que eu falei que são 1.000 metros, é muito fácil ter uma obra de mais de 1.000 metros de painel, então você tem que sair com essas carretas, com tudo numeradinho, com toda a identificação, para a hora que chegar, saber a sequência de montagem, ou seja, tudo tem que ser bem identificado. A eficiência energética, que eu já comentei um pouquinho, mas eu vou reforçar um pouquinho mais sobre esse tema. Custo da operação, custo de manutenção e vida útil são outros pontos importantes sobre o ciclo de vida da construção painelizada. Eu falei que eu ia comentar sobre os materiais utilizados, né, dentro desses painéis, já dei alguns exemplos, eu falei da velocidade, mas afinal, o que tem dentro desse painel? Né? O que ele é? Então, eu comentei sobre o poliisocianurato, que é esse materialzinho aqui, ó, e fazendo uma comparação de isolamento térmico de um poliisocianurato de 50 milímetros com outros materiais, essa é a espessura média que se precisaria de outros materiais para ter o mesmo nível de isolamento. Um poliestireno expandido, o famoso EPS, ou, para os leigos, o isopor. Né? A lã de rocha, ela precisa de mais espessura, por incrível que pareça, comparado com o isolamento de PIR. Que mais? Cortiça, fibra, madeira, e assim vai até chegar no concreto. Então, 50 milímetros de PIR, que são 5 centímetros, ele isola a mesma coisa que 2,5 metros e 2,3 metros de concreto, termicamente falando. Então, é extremamente eficiente. E detalhe, é um material bastante seguro. Eu já vou falar já. E sobre peso... ainda falando um pouquinho sobre consumo de energia, isso aqui é uma simulação, não é um case real, é um case simulado. Então, que ele mostra uma edificação qualquer, que a gente simulou aqui, com uma área de cobertura de 2.400 metros quadrados, uma área de fechamento de 1.600 metros quadrados, temperatura externa 35 graus, interna 21, medidas padrões, e aí a gente fez todo um cálculo para simular qual que é a carga de energia necessária para manter esse prédio a 21 graus, considerando uma construção convencional, com bloco de concreto e telha metálica, e considerando uma construção totalmente feita com painel térmico. O resumo da história está aqui. Ó. A carga térmica, uma carga térmica equivale a 12.000 BTUs. Então, 117 cargas térmicas é como se tivessem 117 aparelhos de ar-condicionado de 12.000 BTUs. Beleza? Então, imagina 117 aparelhos de 12.000 BTUs para fazer isso aqui. Ó. Manter internamente com 21 graus e lá fora está 35. A mesma construção, se for painelizada, com painel de 50 milímetros na cobertura e nas paredes, são necessárias 13... a carga térmica é de 13... equivalente, né, a 13 aparelhos de 12.000 BTUs. Então, quase 10% do necessário numa construção convencional. Só que tem mais. Né? Se a carga térmica necessária é menor, né, então a quantidade de equipamento vai ser menor e o consumo de energia vai ser menor. E aqui, lembra que eu falei do custo no ciclo de vida da construção? Se uma construção é mais leve, ela precisa de menos material. Se ela é isolada termicamente, ela precisa de menos aparelhos para manter a temperatura e ela vai consumir menos energia ao longo da vida. E vai ser menos aparelho dando manutenção. Então, é um ciclo virtuoso, na verdade, né, em termos de economia. Então, esse é a grande sacada da construção painelizada. Tem alguns cases bem legais que a gente já se deparou. A gente já se deparou com clientes que cotaram, por exemplo, cobertura para fazer galpão com a gente. Isso é bem recente. E o cliente falou, não, é caro, telha térmica é cara, não vou pôr. Ele botou fibrocimento. Juro para vocês, é bem recente. Não tem 6 meses esse caso. O cliente, exatamente 6 meses depois, voltou, comprou toda a telha térmica, ele pagou 2 vezes o telhado. Ele falou, eu não consigo alugar o meu galpão. Lá em Santa Catarina. Ele falou, não consigo, desisto, porque quem entra já sente aquele calor. E outro detalhe, né, você aumenta... Se você está construindo para um negócio próprio, você tem toda uma economia. Se você vai construir para locar, né, você vai atingir um público que com uma construção convencional você não tocaria. Por quê? Porque você vai poder armazenar materiais que são mais sensíveis ao calor, né, como alimento, como medicamento, produtos químicos. Eu já comentei aqui um pouquinho, mas em linhas gerais, de uma forma bem grosseira, né, o padrão que a gente percebe é que a temperatura externa e interna num sistema que é construído com painel térmico, a diferença média é de 7 graus no verão, ou seja, 7 graus mais frio dentro, sem considerar ar-condicionado. Na nossa fábrica, a gente mede isso, é mais ou menos isso.
no verão, mesmo com as portas abertas. É 7 graus mais fresco dentro do que do lado de fora. E no inverno, ao contrário, é 5 graus mais quente dentro do que fora. Há um outro caso legal aqui, isso aqui é no topo do Allianz. Aqui é um caso que eu já trago outras vantagens que eu citei, que é sobre logística e velocidade. Essa obra a gente tinha aproximadamente 60 dias para que ela fosse concluída. Ela foi concluída um pouquinho mais. Na verdade, eles não queriam fazer em menos de 90 dias. Essa obra foi concluída em um pouquinho mais de 60 dias, mais ou menos uns 50 dias ela estava pronta. Que é a fachada e a cobertura em painel. Então também está aqui em time-lapse, vocês vão ver. Isso que vocês estão vendo feinho ali, né, pareceu um negocinho branco, aquele é o plastiquinho que eu falei que você arranca depois que você instala. Tá? Então, para não assustar. É a proteção que sai de fábrica. Então, foi feito aqui todo o fechamento com painel térmico. Então, de novo, o painel, nesse caso, ele é a parede. Não é que ele é simplesmente uma fachada. Ele já fechou e acabou, encerrou o assunto. A cobertura a gente fez. E eu fui no evento de inauguração, eu lembro que foi um desafio. Eles tinham aqui espaço, então a gente conseguia içar, colocar o material. O custo de instalação depende muito do tipo de obra. Se vai ser uma obra içada, se vai ser um lugar com restrição, que você tem que entregar mais picadinho. Então depende de uma série de fatores. Uma coisa legal da construção painelizada é que você pode cortar os painéis de acordo também com a sua necessidade. Até logística. Todas as obras estão trazendo um pouquinho mais sobre o que a gente faz. A gente não produz e vende só painel. Hoje, um pouco mais de 30%, um terço das obras, de todas as vendas que a gente faz, é vendido produto com projeto. Então, a gente vende projeto, o produto aplicado também. E 15% de tudo que a gente vende hoje é vendido instalado. Então, esse caso aqui do Allianz foi instalado. Não é mão de obra nossa que a gente instala. A gente tem parceiros que a gente traz para fazer a instalação. E a gente usa uma série de tecnologias, inclusive da Constructim, para fazer acompanhamento. Nós temos hoje 180 obras gerenciadas por nós no Brasil. A gente vende 5.000 obras por mês e temos 180 que são gerenciadas por nós. Na maioria são grandes obras, tem obras pequenas, inclusive residencial, que às vezes o cliente ele fala, não, eu quero que você me entregue pronto. E a gente vai lá e faz. Então, aqui só evidenciando um pouquinho a sequência. Esse é o produto, por exemplo, que a gente usou lá no Allianz, que é o produto mais vendido hoje para fechamento de fachada e que ele funciona também como parede, que é o painel Evolution. Ele é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, o painel. Então, ele tem um sistema de encaixe que o parafuso não fica aparente. Aqui é o exemplo dele, ó, quando ele é parafusado, em estrutura metálica. E aí, quando vem o painel superior, ele oculta. Né? Não tem como ter entrada de água, ele tem um sistema de fechamento lateral também, tem um sistema de gacheta que veda para não entrar água. A nossa fábrica lá de Araquari inteirinha feita com esse painel. E ele é personalizável. Né? Aqui são cores mais padrões que a gente tem, mas tem outras cores e texturas, até que imita concreto. A gente tem já. Não sei se alguém visitou a gente na. A gente estava com essa marca aqui, ó, Benchmark, que é a marca de painéis arquitetônicos na Revestir. Tinha um painel que parecia concreto. Uma outra solução que a gente lançou recentemente são painéis translúcidos. Isso é muito forte na Europa e está começando a chegar no Brasil agora. Que além das questões estéticas, já tem algumas obras de varejo, inclusive na Vila Madalena, não vou falar onde é, porque foi meu concorrente que fez. Mas tem uma obra bem legal de varejo na Vila Madalena, acho que é Dog Z, se não me engano, que feita com um painel similar a esse. Isso aqui é fabricado por nós, tá? A gente faz na fábrica, né? 100% vem da Irlanda esses painéis. E o barato dele é isso, além do aspecto estético da iluminação, é que ele entra à luz natural e também isola termicamente. Não tem o mesmo isolamento de um painel térmico tradicional. Tá? Ele tem 50% da capacidade de isolamento térmico, o que já é bastante. Falando um pouquinho sobre mão de obra, eu falei para vocês que hoje que talvez uma das maiores dores, né? Não preciso ficar lendo tudo isso daqui, mas isso daqui são notícias que eu pensei, tá? Notícias, entrevistas, dados do CEBIC, do Sintracom de São Paulo. Então, existe um cenário de caos na construção civil nos próximos 2 anos. E a construção painelizada, acho que ela traz essa vantagem de, primeiro, rápida. Segundo, já comentei, é uma mão de obra que você evolui na mão de obra, então aí ela quer fazer aquilo, né, que é uma outra situação de trabalho.
E ainda falando um pouquinho sobre a mão de obra. Não é difícil captar mão de obra para fazer esse tipo de instalação, porque um serralheiro, um estruturista, ele aprende muito rápido a trabalhar com essa solução. E se ele já fez uma vez, ele é muito rápido para ele aprender, não é? Eu falei, é um Lego. Então, treinamento também é muito rápido. Falei da atratividade de negócio para o instalador e de qualidade de vida, eu já citei também. Falando um pouquinho sobre retrofitting, alguns desafios, né? Que é limitação estrutural, né? Quando você vai fazer o retrofitting, você às vezes está limitado pela estrutura, e o legal é que os sistemas painelizados existentes ele já permite você fazer um retrofitting bastante customizado, então, ou seja, não é aplicável só numa construção nova. A limitação logística, né? Porque está lá o prédio, então você não tem mais muito o que fazer, tem que ser do jeito que está, você tem que se planejar de acordo com o que está lá, e as limitações operacionais. Então, aqui alguns cases de retrofitting. Esse é um exemplo de uma indústria do agro. Esse era o prédio deles. Uma pena que também não dava para a gente trazer. Gente, eu estou me estendendo bastante, tem bastante imagem, mas eu queria ter trazido um monte de fotos e vídeos. Mas é impressionante esse retrofit aqui, ele em vídeo. Mas ele saiu disso daqui, esse prédio que vocês estão vendo, para isso. Basicamente, tiraram as coberturas, demoliram as paredes, deixaram toda a estrutura, né, de pilares e vigas. E a gente, exatamente essa é a palavra, a gente envelopou o prédio inteirinho com soluções da Kingspan. Tudo isso daqui são painéis nossos, brises nossos. Só o vidro que não, tá? Ainda não. Ainda não mesmo. Viu? Esse é um exemplo de um pequeno varejo, que também fez um retrofitting de fachada. Não são painéis térmicos, aqui são painéis arquitetônicos que a gente faz. Né? Tem um nome técnico, né, que é cladding, né, que são painéis em aço aqui. E olha do que ele saiu para o que ele fez com a fachada outra cara. Né? Então, muito rápido. Zig, tempo médio de fazer uma instalação dessa daqui. Bem planejadinha, não dá 5 dias. A gente tem casos reais de 3 dias, de fachadas pequenas, assim, muito rápido. Se bem planejada, tem que estar tudo bem orquestrado. Quem vai fazer a estrutura de fixação. Na verdade, se a estrutura está pronta, não leva 3, 4 dias para botar todos os materiais, aplicar na fachada. Né? Como ele é aço, né, é um material que é extremamente seguro, extremamente robusto, é aço galvanizado pré-pintado, isso daqui tem uma durabilidade absurda, pode ser usado em área de maresia. É mais seguro, desculpa, não sei se tem alguém aqui que trabalha com a CM, mas é bem seguro. Outro exemplo de retrofitting, esse é um supermercado no Empório Madalena, lá em Joinville também. Olha como ele era aqui, ó, pequenininho. Como é que ele ficou depois. Aqui tem uma mistura de painel térmico com painéis arquitetônicos perfurados. Mais um, Tecfag, uma indústria de equipamentos para a indústria alimentícia. Então, estou trazendo um pouquinho de indústria, de varejo, para vocês verem que o negócio vai... Vou trazer casos pequenos e grandes também, né? Muito grandes, por sinal. Então, também o retrofitting, foi só feito o fechamento, ó, painel térmico, ó, esse plastiquinho pendurado, de novo, para ter o prazer de inaugurar o prédio. E painéis arquitetônicos, que são esses coloridos, todo perfuradinho, para passagem de luz natural também. Bom, e para fechar aqui, tem alguns cases legais para comentar para vocês que não importa o tamanho. Então, pode ser desde um varejo de grande porte, com uma rede supermercadista, né, como esse daqui, lá de Curitiba, toda feita com painel, né, todo esse fechamento vermelho, que vocês vão customizado, quer dizer, na cor deles, no padrão deles, num hall, não sei aqui o número exato, mas enfim, com cobertura. Aqui em cima também, todo esse detalhamento que vocês estão vendo aqui, ó, é material nosso. Então, todo fechamento, tirando o que é vidro, é material de fechamento da Kingspan. Até um quiosquezinho do Bob's, 100% feito com painel nosso. Quem fez esse quiosque é a Tecnocubo, lá de Santa Catarina. Ele faz só estrutura metálica, faz o fechamento com painel térmico, então traz todas aquelas vantagens que eu citei, temperatura, velocidade, e aí ele aplica... Esses daqui são revestimentos nossos também, por cima do painel, que é a linha Benchmark, é uma linha arquitetônica. Então, isso daqui tem um vídeo dele saindo da Tecnocubo, né? Assim, prontinho. Só não tinha o logo, claro, né? Estava em cima do caminhão, chegou, botou ali, fez todas as ligações elétrica, hidráulica, gás, botou o logo, equipamentos e pau.
até obras bem complexas, né, como essa daqui. Essa daqui é lá em Anápolis, Avante, é um centro comercial e academia de tênis, é tudo junto e misturado ali. Então, também toda feita... Isso daqui é um painel térmico, não é um painel arquitetônico. E até uma grande indústria como a Forte Leve do Espírito Santo, que fez todo um prédio painelizado. Então, aqui ele mostra como é que foi feita, né? Toda a estrutura. Nesse caso, não era estrutura metálica, estrutura em concreto, pré-moldado, e todo o fechamento com painel térmico. Então, tem um videozinho aqui que mostra um pouquinho dessa obra. Então, vocês viram que assim, é uma solução extremamente flexível em termos de aplicação, não importa o tamanho, e tem uma série de benefícios. Hoje, lembra que comecei na apresentação, eu falei, cresce numa velocidade muito grande, por quê? Porque quando você começa a perceber a vantagem de se usar sistema painelizado, parece que vicia, né? E, enfim, tem desafios como todo tipo de construção. Qualquer sistema de construção tem seu desafio. Mas quando você pega o jeito aqui, esse daqui é uma Julia Gulli, que é um supermercado, bem bacana. Aqui que é legal esse caso, não tinha tanto produto nosso por fora, aqui são os produtos mais arquitetônicos, não tem produto térmico, mas por fora e por dentro. Então todo esse teto aqui foi feito é um brise nosso que pode ser usado também de forro, como se fosse um bafo. Não é um bafo, importante citar, porque o bafo ele tem propriedade acústica, esse aqui não. Ele é só estético, mas ele acaba ajudando na acústica de alguma forma. E uma obra que eu falei, trouxe exemplos de obras de todo tipo, né? Como esse daqui também, que usou esse sistema de cassetes. A gente chama cassetes porque são pecinhas mesmo, como as pecinhas do Lego que você usa para dar acabamento. Não sei se vocês já viram, se já brincaram com aquilo algum dia na vida. Mas são peças que, inclusive, essa angulação sai de fábrica, né? Sai com um projeto pronto, já que eu falei, numeradinho, onde vai encaixar, tem toda uma sequência. E como é que é montado isso aqui? Parafuso. Você tem, claro, ter a estrutura adequada por trás, pode ser na alvenaria, pode ser qualquer tipo de material por trás. Drywall, pode ser qualquer tipo de material, desde que esteja estruturado para receber essa carga. E o material fixado aqui também tem um materialzinho perfurado nosso. E igreja, né? A gente tem de tudo um pouco. Escolas, enfim, tem vários cases. Eu tive que tirar, se eu falar para vocês, isso aqui não era nem 10% dos cases que eu tinha de construção painelizada. Uma pergunta até aqui, antes da gente falar aqui, eu tenho mais uns 3, 4 slides para terminar. No caso de instalações, tanto elétricas e hidráulicas, ela teria que ser aparente, no caso da construção, com o painel? Ótima pergunta. Normalmente, vou dividir o mercado em 3, né? Industrial, vamos dizer assim, industrial, comercial, residencial. No industrial e no comercial, normalmente ela é aparente, depende se você quer ter um acabamento, aí a gente recomenda usar algum elemento de acabamento interno. No residencial, no Brasil, ainda não é comum fazer casa painelizada. No Uruguai, é uma febre. Eu comentei que a gente tem 2 fábricas no Uruguai. Inclusive, eu recomendo, se vocês quiserem olhar, porque o dia que eu vi, eu fiquei impressionado. Tem uma delas que a gente tem que chama Monfrio, M-O-N-T, Frio. Depois dá uma olhadinha no Instagram deles. Esses caras fizeram um negócio incrível. No residencial, eles aplicam dentro, eles cortam, porque é um sanduíche, né? Aço, o PIR e aço. A Monfrio ela ainda usa tecnologia de EPS. No Brasil, a Kingspan no Brasil não usa mais EPS. Tá? Por que a gente não usa mais EPS? Porque o PIR que é o que eu ia comentar agora, ele é extremamente mais seguro. Tá? Muito mais. Primeiro, a eficiência térmica dele, vocês viram, é bem maior. Ele é muito mais eficiente para você produzir e ele é mais seguro que o EPS. Mas mesmo o EPS com tratamentos e XYZ, sim, ele reage muito menos ao fogo, o PIR. Ele emite muito menos fumaça tóxica. Você tem basicamente 3 materiais, tirando a lã de rocha, que ela é totalmente inerte, né, ao fogo. O PUR talvez é o que é mais agressivo em fumaça tóxica. Normalmente, quando vocês veem na TV ou vídeos de YouTube, pegou fogo numa edificação que era feita com painel e aquela fumaceira preta, densa, normalmente é PUR. O que é o PUR? É aquela espuma expansiva que a gente compra numa loja de materiais de construção para montar batente de porta, sabe? Aquela que a gente usa, aquilo é o PUR.
Aqui ele é complicado em termos de... o EPS, o problema maior do EPS é que quando ele inflama, ele goteja, e aquela gota dele cai inflamada, aí ele pinga. A gente faz muito trabalho com o corpo de bombeiro, né? E hoje, dentre essas soluções, a mais recomendada é o PIR, pela segurança. Tá, voltando então. Acabei dando uma volta, né? Você perguntou do embutir. Então, no residencial, você acaba vendo mais o pessoal embutir. No comercial industrial, nem tanto, porque você tem mais flexibilidade, até pelo ambiente. Normalmente acaba se optando por um forro ou não, ou deixa aparente mesmo. Tá? Eu estava comentando porque lá no Uruguai então se usa muito esses painéis, e lá eles ainda usam bastante EPS, eles estão migrando para PIR, e se constrói muita casa com painel lá no Uruguai. E é impressionante. Eu fui visitar pessoalmente há 2 meses atrás, eu não tinha entrado numa casa feita de painel. Um leigo não consegue. Cara, acho que se colocar qualquer um de vocês lá dentro, vocês vão falar, mas é alvenaria? Você não consegue distinguir. Para esconder a minha instalação, tem alguma especificação para ele existir, o PIR existir, o peso dele? Não, pode ser, ótima pergunta, pode ser um drywall. Você pode ser um drywall com um sistema, né, de fixação para você afastar. Uma parede falsa, vamos dizer assim. Pode ser uma parede falsa. Pode ser um próprio revestimento nosso, afastado. Tem caso que o cliente recorta, não é tão comum, mas tem mais no residencial é mais comum. Ele recorta o aço, embute e fecha com um drywall. Então, ele pode ser trabalhado. Normalmente, essas paredes que eu mostrei para vocês, elas não são tão espessas, né? Elas são de 50, então não são tão adequadas para você embutir. É isso, aí o ideal é você ter uma parede falsa ou um tipo de fechamento isolando. Mais alguma? Depois eu abro um pouquinho mais para... Pode falar. O tempo de produção, por exemplo, uma loja de 300 metros quadrados com 7 metros de altura de fachada, por exemplo, se eu quisesse fazer só o painel externo, quanto tempo você precisaria para produzir? Você diz para produzir o produto ou para montar? Para produzir? Depende, ótima pergunta. Depende da cor que você vai escolher, depende da textura. Tem produtos que eu estou produzindo quase que todo dia na fábrica, então a velocidade é relativamente alta. Tem produtos, se você escolher um aço, até tomando como base o exemplo que você me deu, você escolher uma cor exata que eu não tenho, que eu tenho que eu mandar pintar ou comprar de uma usina. Eu posso levar até 40 dias, até 60 dias para ter esse aço. Tem situações que a gente consegue... Eu já vi obra que a gente conseguiu tirar ela em 1 semana de dentro da fábrica. Depende muito. E aí o que a gente faz? Normalmente a gente tenta avaliar. Existem soluções para tentar minimizar o tempo, que é o que a gente chama de pós-pintura, né? Só que ela tende a encarecer um pouco a solução. Só quando você tem uma urgência muito grande. E aí a gente tem que negociar isso. Mas o prazo ele é variado. Tem soluções que saem, vou te dando um range, de 7 dias até 40, dependendo do produto e da cor que você vai escolher. Bom, vou seguir aqui, vou fechar e aí depois eu abro para mais. Então, falando um pouquinho sobre reação ao fogo, esse material ele se classifica como 2A, né, na norma. Então, ele é extremamente seguro. O nível de emissão de... Tem um... Nossa... Aqui é o nível de emissão de partículas, né? Isso aqui é um teste real, feito, né, com um painel de PIR, importante citar. Painel de PIR de, se eu não me engano, estava escrito em algum lugar aqui, acho que é uns 50 milímetros, que com essa densidade, um número máximo permitido pela norma e os valores captados por emissão. Quer dizer, é extremamente seguro. Apesar de ter os gases presentes, a quantidade dele é muito baixa. Foi muito legal o que o Wagner comentou, né? Os maiores problemas do incêndio é a fumaça, né? O resultado tóxico dela. Então, isso a gente sempre esclarece muito, né? Que tem muita diferença entre os tipos de material, PIR, EPS e PUR. O pior de todos aqui é o PUR. EPS tem lá seus problemas também, mas o PIR é bem seguro. E reação ao fogo dele também é bem baixa. O PIR, normalmente, quando o fogo atinge ele, ele queima, ele oxida, né? E quando se você tira a fonte, ele não se mantém, né? Ele não segue propagando. Esse é um caso real, não é a fábrica que está pegando fogo, eram caminhões do lado desta fábrica aqui. Isso aqui foi um caso de vandalismo real que aconteceu lá no Reino Unido, em 2015.
eram painéis da Kingspan, painel com certificação FM Global, é a mais alta certificação de resistência ao fogo que a gente pode ter, né, para painéis. Esses caminhões foram pegando fogo, tinham outros caminhões encostados aqui, né, se propagou, então o fogo atingiu os painéis todos. E depois que o bombeiro extinguiu o fogo, isso é dentro da fábrica. Então aqui mostra a situação real, acho que dá para ver, tá vendo o prédio bem aqui atrás, ó? Aqui está bem, a câmera não ajudou não. Eu tinha uma foto que dava para ver bem, os caminhões estão bem encostados aqui no. Bom, dá para ver porque a fumaça entrou, né, dentro da edificação, então por isso que está bem escuro. Mas o fogo realmente tocou, tá? O fogo tocou os painéis. Então, o fogo chegou a ser aplicado diretamente e a fábrica, depois que limpou, estava operando normalmente. Todos os equipamentos intactos. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho sobre construção painelizada. E abrir para perguntas. Obrigado, Zig.